Bom dia! Um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais um dia, mais uma live. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre autoconhecimento. E para estarmos falando sobre esse autoconhecimento, nós vamos trazer uma ferramenta hoje, que é o diário de bordo. Então, assim, a gente tem colocado muitas coisas do diário de bordo, a gente tem trago o diário de bordo. Porque o diário de bordo, eles são 21 dias, no mínimo, que você faz ele, para você começar uma mudança de algum hábito que você deseja. E a proposta do nosso diário de bordo, essa primeira proposta do diário de bordo agora, é uma mudança da forma com que eu tenho contato comigo mesmo, né? É uma introjeção para dentro de mim, uma conversa comigo mesma, tirar um tempo todos os dias para eu estar batendo um papo comigo, para estar tendo um tempo comigo, só comigo. E nesta busca, nesse bate-papo que você vai ter com você, é onde você vai começar a se autoconhecer mais, tá? Então, assim, hoje vou chamar a Leda novamente para estar aqui conosco. Ela tem uma experiência sensacional com o diário de bordo, tá? E aí nós vamos bater um papo na manhãzinha de quarta-feira sobre o diário de bordo. Leda tá entrando aqui, tá, gente? E até ela entrar, eu quero falar com vocês. Vai lá, compartilha, Na compartilha esse internet tá bem vídeo, rolando. passa para frente. Problema aqui. Tô tentando entrar aqui, mas não tô conseguindo. Ela tá tentando entrar e não tá conseguindo. Qualquer coisa, você põe no G4. G4? Porque às vezes a internet não fica muito boa, mas a internet dos dados móveis, às vezes, ela funciona melhor até. Então, nós vamos deixar essa live salva, tá? Vai estar lá no meu canal do YouTube. Entra lá no canal, compartilha, se inscreve no canal, porque aí você vai ter todas as notificações, né? Todos os vídeos novos que estiverem chegando, vocês vão ter acesso a isso. E compartilha, passa para frente. O assunto é muito interessante. O autoconhecimento é algo completamente surpreendente quando você começa a experimentar e faz assim um impacto muito grande na nossa própria vida, mas não só na nossa própria vida, mas também na nossa na vida das pessoas que estão ao nosso redor, viu? É, tá falando aqui, só um minutinho, gente. Deixa eu voltar. Acho que a Lida está tendo um pouquinho de trabalho lá com a internet, mas enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho sobre autoconhecimento, não é mesmo? É, a, o diário de bordo, ele é composto por 7 perguntas, né? E, e você vai fazer durante, no mínimo, 21 dias, as mesmas perguntas. É muito interessante porque, como você vai fazendo essas mesmas perguntas, porque geralmente assim, se você chegar numa entrevista, você vai sentar e vai conversar e vai falar, eu sou fulano, sou ciclano, eu gosto de assim, assim, assado, e você falou de uma vez tal. E essas coisas primárias, essas coisas que a gente já está assim, já já está carregado na gente já. Tem certas coisas que a gente fala muito automático a nosso respeito. E quando você entra no diário de bordo, o que acontece? Quando você tem que fazer essa pergunta todos os dias para você,
você começa a ter que entrar mais para dentro de você. Você vai ter que começar a procurar mais, a investigar mais. E aí você começa a entrar mais para dentro da sua alma. E começa a ter mais, aqui a Leda, mais para dentro da sua alma e você começa a ter um contato maior com coisas que você até então talvez não estava dando atenção direito. Ei, a Leda chegou. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Até que enfim consegui aqui Ai, essas que bom. questões. Eu sempre falo isso. As leigas mais vitoriosas, porque nós vamos, daqui a pouco, a gente vai estar dominando isso aqui mais do que a geração essa geração mesmo, né, Linda? Aí, não é fácil derrubar a gente, não. Ah, mas não vai, não. Antes de você entrar aqui, eu estava falando um pouquinho sobre o diário. As 7 perguntas que a gente precisa estar repetindo elas, e o mais interessante é repetir elas, porque aí a gente começa a ter que fazer uma investigação mais profunda a nosso respeito, né, Leda? Porque, assim, é tão automático, as primeiras perguntas, quem sou eu? Aí eu vou falar, Rosimeire, meu nome é isso, eu tenho tantos filhos, eu sou casada, etc e tal. E aí depois, quem é você? Quem é você? Quem é você? Você começa a ter que entrar para dentro de você e ter que ter uma conversa mais profunda com a sua alma, para que você comece a dar mais respostas e a gente acaba descobrindo várias coisas a nosso respeito, né, Leda? Muitas coisas. Oi. Isso aí que você falou é tão profundo e me vem tantas coisas aqui na cabeça, né? Então, assim, primeira coisa. Leda, fala um pouquinho mais alto, tá? Aumenta seu volume, um pouquinho mais alto ou mais perto. Tá escutando aí direitinho? Agora deu uma melhorada. Ei, Pamela, Gabi, Está Pami, dá um ok pra gente aí, se você, como tá o som, o que você tá achando do som, se o som tá bom, tá bom? Dá um ok pra gente aí, pra gente ter uma noção, tá? Seja bem-vinda, muito obrigada pela participação. Luísa, amor da minha vida, Luísa chegou aí. Oi, então dá um ok pra gente aí, Leda, fala um pouquinho pro pessoal ver. Ela falou que tá ótimo. O som da Leda também tá bom, gente? Pra ficar bem bacaninha essa live aí, dá um ok aí, fala pra gente se o som tá bom. Fala, pode começar a falar, Leda? É o que você tava falando, porque aí elas vão falar como que tá seu som. Primeira coisa, sabe, é que eu tô feliz demais de estar aqui falando sobre diário de bordo, né? É um tema, assim, que eu amo de paixão e, assim, e muito feliz, porque até aconteceu um probleminha comigo, não consegui entrar às 9, mas estamos aí entrando às 10 e, né, você não imagina o tamanho, assim, da minha gratidão por estar aqui, né, por a gente ter conseguido aí. E quando você falou, né, que essa pergunta, quem sou eu? Eu estava pensando aqui, teve um dia desse que eu tive que responder essa pergunta. Olha que eu já faço diário de bordo há muito tempo e tudo, mas esse quem sou eu, ele está sempre cutucando a gente ali, né? Uhum. Então, eu sou um eu em transformação hoje. Então, as perguntas de ontem, né? Muitas vezes já não vale mais para o eu de hoje. Então, eu acho o diário de bordo muito interessante porque ele não perde, né? É importante a gente saber quem a gente era ontem, porque quem eu sou hoje depende do que eu era ontem, mas ele está sempre, assim, atualizando, né? Uhum. E o diário de bordo, na verdade, assim, ele transformou a minha vida, sabe, Meirinha? E a grande transformação que ele fez na minha vida foi assim que eu aprendi a falar de mim pelo diário de bordo. Então, assim, a primeira vez que eu utilizei diário de bordo na minha vida, assim, que eu conheci por essa metodologia, da gente ir falando sobre a vida da gente, né, sobre quem é a gente, foi quando eu estava fazendo o curso de coach. Uhum. E teve uma tarefa, a tarefinha era a gente fazer em casa, escrever o diário de bordo. Porém, a gente tinha que fazer uma apresentação para Eu lembro a disso. turma do nosso diário de bordo. E tinha que ser uma apresentação diferente.
E eu não fui uma aluna muito aplicada nessa tarefa, não, sabe? Ah, eu achei. Só Eu achei demais. eu tinha feito meu diário de bordo, eu tinha respondido as perguntas, mas eu não tinha me preparado para fazer essa apresentação diferente. Então, teve gente lá que levou música, teve gente que levou poesia, teve gente que levou peça de teatro, né? Alguma coisa assim, representativa da vida. E eu só estava com o meu escrito ali, né? E aí eu falei assim, poxa vida, e agora? O que que eu faço? Chegou a minha hora de apresentar aqui. E eu resolvi ler meu diário de bordo para as pessoas. Então ele estava todo escrito naquela linguagem coloquial mesmo, né? Cheio de português, que a gente vai escrevendo assim, do jeito que fala, né? Então, e eu apresentei daquela forma. E à medida que eu ia olhando, né, para o olhar dos colegas, o olhar da professora, eu fui vendo que as pessoas estavam interessadas pela minha história. E eu fui vendo que... Não, eu estava impressionada. Na verdade, eu, por exemplo, estava impressionada. Exatamente, né? A gente ficou impressionado. E eu fui olhando assim, funcionando, mas o pessoal acho que tá gostando, né? Acho que eu posso continuar lendo. E à medida do que eu me mostrei ali nua e crua, naquele diário de bordo para as pessoas, eu passei a perceber que as pessoas me entendiam muito melhor, as pessoas chegavam muito mais perto de mim para conversar, inclusive, me vendo como outra pessoa, sem uma casca, talvez, que eu demonstrasse ali, né? E ali eu percebi o seguinte, que é muito importante a gente falar da gente. E o diário de bordo, ele mostra as nossas vulnerabilidades. Mas tão importante quanto a gente falar das nossas vulnerabilidades, é a gente falar das nossas conquistas também. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente tem vergonha de falar, assim, mas eu vou falar, eu vou parecer que eu sou... eu sou empojada. Você lembra desse termo? É muito antigo, né? Mas é isso aí. Vai parecer que eu sou uma pessoa arrogante, mas na verdade não é nada disso, sabe? É tão importante da gente contar das coisas, das nossas vulnerabilidades, das coisas difíceis que aconteceram, é importante também que a gente conte as nossas conquistas, porque tanto as nossas vulnerabilidades quanto as nossas conquistas, elas podem ser exatamente aquilo que alguém está precisando escutar naquele momento. Exatamente. Pode ser um insight, uma inspiração. E, na verdade, né, gente, às vezes também é outra coisa que a gente fica falando assim, não vou falar das minhas conquistas, não, porque senão o povo vai ficar com inveja, falseando da vida, né? Só que, gente, pelo amor de Deus, né, a gente tem aquilo que a gente vibra. Então, assim, vamos vibrar no amor, vamos vibrar nas coisas boas que a gente pode passar pelo outro, né? E quando a gente encontra a nossa luz interna, ninguém rouba ela, não. É verdade. Então, assim, o diário de bordo, ele transformou a minha vida, porque por meio dele, né, primeiro que eu passei a me conhecer melhor quando eu escrevo sobre mim, e segundo, porque ele me deu uma coragem de compartilhar a minha história, de perceber que a minha história ela era interessante, de perceber que as pessoas, né, gostaram de escutar a minha história, de perceber que ela teve coisas difíceis, tem os meus desafios aí diários, todos os dias, mas tem também as minhas conquistas. E isso é muito importante. Leda, interessante você falar isso, que nesse dia da apresentação do diário de bordo, eu fiquei com muito medo na hora da apresentação, fiquei muito receosa, porque na nossa turma, a única pessoa que não tinha curso superior era eu. E aquilo era uma grande dor e vergonha que eu tinha dentro de mim de falar a respeito. E assim, quando você começou a discorrer seu diário de bordo, eu falei, meu Deus! Falei, podia me dar um pouco de graduação para mim, né? Divide aí. E eu fui escutando, né? Tanto é que eu, não sei se você lembra, mas eu fui uma das últimas, porque eu fui deixando passar. E eu fui escutando a história de cada um e foi colocando dentro do meu coração o seguinte: fala da sua história, é a sua história, não é
Não é o que cada um fez ali, é a sua história. E nesse dia, idêntico que você falou aí, eu falei um pouco a meu respeito e eu nem falava muito lá, não sei se você lembra, eu era muito mais caladinha. Isso é quase um milagre, mas é verdade. Então, assim, aí eu comecei a falar um pouco a meu respeito e é super interessante o que você falou, porque o impacto foi gigantesco. As pessoas me procurando depois para conversar comigo, falando Meirinha, porque eles também acharam de fato muito engrandecedor aquilo que eu tinha para contar da minha história, porque é só a minha história. E a nossa história, ela é rica de alguma forma, ela vai ser sempre rica, ela vai estar sempre somando na vida do outro, né? E o que eu achava mais interessante é que nós duas fomos nos aproximando cada vez mais, né? Nós duas fomos nos aproximando, porque foi uma das pessoas que eu mais me aproximei no, assim, a turma maravilhosa, todo mundo, mas você foi uma pessoa que a gente realmente teve uma ligação maior lá, né? E, e eu achava super interessante quando você virava para mim às vezes e falava o quanto a minha história te ajudava. E eu falava, cara, essa mulher não pode falar isso, ela já tem história demais. Como que é enriquecedor estar fazendo essa troca de experiência, né, Lida? Tendo essa coragem de ir lá e simplesmente falar, essa é a minha história. Não é verdade? É porque, na verdade, né, as pessoas se conectam, não é pelos títulos, não é pelo aquilo Exatamente. que ela tem. Elas se conectam pelo amor, pelo coração, né? E Exatamente. todos nós, eu considero, né, que todo mundo, nós somos grandes heróis e heroínas nessa vida. Por quê? Porque eu considero que viver é muito difícil e para todo mundo. Todo mundo tem seus perrengues, entendeu? Então, na hora que eu escuto a sua história de uma pessoa que passou pelo que você passou, né? Os desafios que você teve e aonde você está hoje, é de tirar o chapéu, minha amiga. Né? Porque Obrigada, gratidão. não tem título nenhum, em escola nenhuma, que a gente aprende isso aí, É verdade. sabe? É só na É vida muito mesmo, né, Lida? é só na vida. E É. o que você fez na vida, né? Você tinha todas as possibilidades e probabilidades de não ser quem você é hoje, entendeu? E você rompeu com tudo isso e disse: não, estou firme e forte e vou vencer, né? Então, assim, Exatamente. isso é uma história assim, muito engrandecedora para mim. E de fato, assim, mexe muito comigo, que eu me inspiro todos os dias. A sua também, você sabe, né? É uma grande inspiração para mim. Né? Então, nos fala mais um pouco da sua experiência com o diário, porque com certeza vai ser algo maravilhoso para as pessoas aí, viu? Tenho certeza. Então, na verdade, assim, para falar mais um pouquinho sobre o diário, eu queria ler uma poesia, que foi uma Uhum. poesia que, por acaso, eu estava com ela naquele dia, e aí, né, como estava todo mundo com alguma coisinha diferente, falou assim, ah, vou ler essa poesia aqui. E olha só como são as coisas. A poesia, ela cai direitinho com o diário de bordo, tá? Ela é de um poeta aqui de Belo Horizonte chamado Dauro Mendes, ele já é falecido, mas é linda a poesia. Vou pedir licença, vou desviar meu olhar um pouquinho só para eu ler, tá? Ó, fica à vontade. A mente é o capitão do navio, calculando a tonelagem, definindo a carga e determinando o curso. O capitão define prioridades e decide o que vai registrar no diário de bordo. Onde estamos hoje é o resultado de nossas escolhas no passado. E o futuro depende do que está acontecendo em nossas mentes nesse exato momento. Portanto, é lendo o nosso diário de bordo, olhando para o céu, preparando-nos para as tempestades, é que chegaremos aos portos tranquilos para o nosso viver. Dauro Mendes. Nossa, Olha lembro como se só fosse hoje. Linda. que riqueza, né? Essa poesia. Primeira coisa, assim, é comparar a mente, né, como sendo o capitão do navio. Então, se a mente é o capitão do navio e a mente é nossa, somos nós quem comandamos. Nós é que decidimos qual que é o rumo que a gente vai dar para esse navio, né? Então, Uhum. assim, novamente entra aí a autorresponsabilidade. Então, para mim, essa primeira frase aí de comparar, né, a mente com o capitão, ela dá esse clique de que assim, olha, eu posso dar o rumo que eu quiser para minha vida, né?
independente dos desafios que eu tenha, independente dos tropeços, né? Tudo é um aprendizado, né? E se eu quero firme mesmo conseguir mais algo adiante, eu vou ali programar minha mente, treinar minha mente para que eu consiga isso. Né? A segunda Exatamente. parte que ele fala, né, é quando ele fala que o resultado, né, de hoje é das minhas ações do passado. E o que eu vou ter amanhã é o resultado de hoje. Uhum. Então, assim, isso também é de uma beleza danada. E isso tem a ver com uma coisa que eu escutei você falando aí no inicinho, antes de entrar até, né? Que no diário de bordo, você hoje ia trabalhar o que eu quero. Só que, assim, para eu saber o que eu quero, às vezes é até fácil. A gente fala assim, olha, eu tenho desejo de emagrecer, eu tenho desejo de ter um negócio próprio, eu tenho, né, eu quero isso. Às vezes isso até vem claro na mente da gente. Só Uhum. que uma coisa que a gente precisa descobrir antes do que eu quero é o porquê eu quero, Uhum. sabe? Então, e esse porquê, ele faz toda a diferença. Esse porquê, ele não pode vir de um externo. Ah, porque eu acho bonito ser assim. Ah, porque o meu colega é assim e eu tenho, né, aquela inveja que não é uma inveja onde você se inspira, mas uma inveja de querer o que o outro tem, né? É Porque quando ela verdade. inspira, fala que é uma inveja boa, mas quando é aquilo Uhum. que o outro tem, né, é uma coisa que te trava, na verdade. Porque você não consegue olhar para aquilo que tem, só fica olhando para o do outro, né? É, então, o porquê eu quero, ele tem que estar ligado a um motivo interno, sabe? O diário de bordo, ele propicia a gente descobrir esse porquê interno, porque a gente consegue olhar para o passado. Quando você escreve, né, a sua história, os seus desafios, aquilo que você honra, né, aquilo que você tem de bom também, as coisas boas que aconteceram, porque diário de bordo não é escrever só coisa ruim, né? Você Exatamente. vai escrevendo tudo, como foi, você vai encontrando a razão dos seus porquês. E normalmente a razão do porquê, ela está muito ligada a uma dor que a gente tem. Então, por exemplo, hoje a minha missão é trabalhar com qualidade de vida, ensinar, né, as pessoas para que elas tenham essa qualidade de vida, como que elas podem fazer, como que elas podem desenvolver isso, porque no passado eu fiz muita coisa, eu realmente fui muito produtiva, né, me preocupei sempre em excelente profissional, excelente mãe, excelente esposa, excelente tudo, mas eu esqueci de uma coisa, de ser excelente comigo mesma, né? Eu esqueci de olhar para mim, naquelas coisas que me davam prazer realmente, que me faziam feliz. E com isso aí eu fui perdendo saúde mesmo, né? Olha o seu quanto é Então, sério, né? então hoje eu faço dessa dor, né, um caminho aí para que outras pessoas não passem pelo que eu passei, né? Não só em termos de doença, chegar a ter uma doença grave, mas assim, não precisa, né, ter uma síndrome de burnout, não precisa estar extremamente infeliz com a sua rotina, que é super sobrecarregada, né? A Exatamente. gente tem como ser produtivo, fazer as coisas direitinho, mas ao mesmo tempo olhar para si, olhar para aquilo que é essencial. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que hoje, sem essa preocupação de ser excelente em tudo, eu acho que eu sou até muito melhor do que antes. Oh, com certeza. Essa preocupação, ela acaba nos fazendo não ser. A É. verdade é essa. Então, então, a grande pergunta, né, a grande sugestão que eu faço é olhe para o seu diário de bordo e veja qual é a sua grande dor ali. E o que que essa dor pode te motivar, né, a fazer melhor, porque, assim, essas dores que a gente tem, a gente vai curando elas, na verdade, no meio do caminho. Eu acho que nunca tem assim, uma cura definitiva, vamos dizer assim, né? Cada dia como se fosse uma cebola. Cada dia você descasca uma camadinha ali, né? Ou uma Aham, escada que cada dia você sobe um degrau, né? Então, eu acho que cada dia a gente vai dando um passo a mais nesse fortalecimento. E esse passo a mais que a gente dá, eu acho muito importante a gente passar para o outro, né? é Porque verdade. Eu tenho são conhecimentos.
Eu tenho uma aprendizado que a gente pode frase, passar por uma história. Pode falar. é verdade, eu tenho uma frase que ela é minha frase assim, da motricidade maior pela manhã, sabe? É um dia de cada vez, sem Uhum. deixar de dar um passo a cada dia. Por quê? É. Porque o melhor dia para se viver é o que eu tenho, é o hoje, né? E no hoje eu faço tantas coisas, se eu estiver nele, eu faço tantas coisas para, é o que você falou, né? O Uhum. passado vai garantir o nosso futuro? Não, peraí, repete isso que você falou lá no princípio, que eu achei sensacional. É, na verdade, até voltando aqui um pouquinho, né, com o raciocínio, porque eu falei da importância da gente encontrar, né, aquilo que a gente quer. Mas mais importante da gente encontrar aquilo que a gente quer, é a gente encontrar o porquê a gente quer. E esse porquê, né, ele vai vai direcionar as nossas ações. Enquanto a gente não encontra um porquê, a gente não consegue fazer aquilo que se propôs. Você já percebeu aquelas pessoas assim que sabem que tem que fazer uma coisa, mas fica travada? Aham, Né? É porque ela ainda não encontrou o verdadeiro porquê dela. A hora que ele encontra esse porquê, não tem nada que segura ela. É interno, exatamente. sabe? É uma força que vem e a gente não sabe nem de onde, né? E aí Aham, você vai fazer tudo aquilo ali. Então, é, uma das coisas que eu estava falando, né, para a gente encontrar esse porquê, é importante que a gente olhe para o nosso passado, porque tudo o que eu sou hoje é resultado de ações exatamente. passadas. Então, assim, olha aí para o seu passado no diário de bordo, o que foi que você fez, como que sua história se construiu, né? Quais foram os desafios que você teve ali, quais foram as vitórias também. Mas às vezes o que, que acontece? As pessoas elas ficam muito travadas nessa história. Nossa, mas eu sofri tanto, mas aconteceu isso aqui de ruim comigo e tudo. Só que essas coisas, na verdade, quando a gente olha elas por uma perspectiva de tudo bem, aconteceu. E acontece coisas com todo mundo, né, Meirinha? Não é só com a Exatamente. gente. Coisas muito Exatamente. difíceis, às vezes coisas até muito piores, né? Se a gente for parar Exatamente. para analisar. E as pessoas, né, olhar isso sobre uma outra perspectiva, sabe? Sobre o que que esses desafios me ensinaram. O que que eu posso fazer de melhor hoje para que eu tenha aquilo que eu quero amanhã? Quais são os aprendizados e o que é que agora, no hoje, eu vou fazer com esses aprendizados para que eu consiga a vida que eu quero amanhã? Então, é muito importante a gente ter esse propósito, sabe? A gente ter essa clareza do que eu quero. Porque quando você tem a clareza do que você quer e do porquê você quer aquilo, você consegue traçar ações para que você consiga e fazer efetivamente essas ações. E a importância do porquê eu quero, né? Eu acho super interessante É. porque quando você faz essa pergunta, ela já te chama a atenção se você realmente conhece quem você é. Porque tem pessoas que Uhum. não sabem responder essa pergunta porque elas ainda não se conhecem. Elas nem sabem o que Sim. querem, por que querem, como querem, não é verdade? Então, assim, essa É. clareza, ela vai vir muito nessa busca de saber, e é o que você falou que é sensacional, vai vasculhar o seu passado. As dores que você, que te paralisou, talvez, é as dores que te cega a seu respeito, que te limita, Sim. né? As crenças que às vezes nos É. limita de ter clareza daquilo que eu realmente quero. Porque depois que a gente tem clareza, é assim que eu quero, aí a gente assume uma autorresponsabilidade aí e começa realmente a dar passos, e passos Uhum. legítimos aí começam a ser realmente passos legítimos, mesmo que seja um por dia, pequenos passos. Quando você dá um passo por dia, você nunca vai estar parado, você vai estar em movimento. Uma hora você vai estar lá, quando você olhar para trás, você andou, não é verdade? Mas a É gente tem mania de verdade. querer muito rápido também, né, Lida? Você já parou para A pensar gente, nisso? na verdade, mas na verdade, se você for pensar bem, olha só o quanto a gente está se transformando e o quanto rápido a gente está se transformando. É, Só que é tem o seguinte, verdade. a gente tem muita mania de não olhar para isso,
de olhar só para o resultado lá na frente e não Aham, perceber o quanto a gente mudou. Olha só aqui, por exemplo, nessa live aqui, o quanto de reflexões que a gente tá trazendo aí, né? E é o quanto verdade. só com essa tarefa do diário de bordo, uma das perguntas dela, né? As pessoas já não se transformam e se movimentam com essa pergunta. Imagina o quanto que a Exatamente. gente não muda em 2 meses, 3 meses. Imagina o quanto a gente não muda em 2 anos. Nó, Né? é Então, verdade. assim, só que a nossa mania não mudei nada. Estou aqui no mesmo lugar. Mas, na verdade, assim, você ainda não conseguiu o seu objetivo. Mas olha só o quanto você já andou e já se transformou para conseguir esse objetivo. É verdade, é verdade. É Eu uma sempre falo gratidão aí que, também. não, eu falo o quanto que é importante os pequenos detalhes da vida. Ontem, né, eu tenho discorrido um pouquinho a respeito de cada pergunta todo dia, né, porque a gente está com uma turma, num desafio aí, fazendo o diário de bordo, né, Lida? E, e a pergunta que foi o que me trouxe satisfação no dia de hoje, o que me trouxe alegria no dia de hoje. E a gente tá. É aquela mania que a gente tem de alegria ser grandes coisas. A gente Sim. tem a consciência de, não, hoje eu estou alegre, porque eu estou fazendo uma viagem, porque eu ganhei uma coisa muito grande. Não. Quando você começa a extrair a alegria em pequenas coisas, você vai conseguir, diante de todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? A gente também tem alegria quando a gente começa a dar valor para pequenas coisas. Hoje, por exemplo, Sim. nós duas estamos aqui. Isso é uma grande alegria para mim. Enorme, enorme. Depois de um histórico Ah, assim, tanto tempo que a gente nem tem tanto tempo que se conhece, né? E agora a sim. gente tem como se conhecesse há quantos anos? A nossa história interligou. Isso é uma alegria muito grande. Por quê? Porque a gente deu sequência nisso. Todo, né? É Sim. o dia a dia e nas pequenas coisas que a gente começa a adquirir uma vida muito mais alegre, muito mais feliz. Não são com E grandes somos nós, né? acontecimentos. Nossos projetos, nossos sonhos, né? E juntas, isso dá muita força e muita alegria Exatamente. também. Assim, parece bobagem, mas eu sinto uma alegria todos os dias, a hora que eu acordo, que eu abro os olhos, que eu vejo que eu estou viva, eu sinto uma Olha, alegria. isso é E assim, sensacional, Leda. é sensacional, né? E aí, a gente falando do diário de bordo, né, da importância, porque o diário de bordo, na verdade, a gente está falando tanto aqui, eu não sei se as pessoas sabem exatamente o que é o diário de bordo, né? O diário de Ô, bordo, na Leda, verdade, ele é um... Ah, mas pode antes, falar. né, você dá uma. A Jordana fez uma pergunta aí que eu queria muito que você desse uma resposta aí para ela, Qual é que a é como pergunta, adquirir essa Luciana? clareza. Ela fez, a gente estava falando a respeito aqui de clareza, e, Uhum, e eu queria, assim, como adquirir essa clareza? Dá uma dica. tá. Ô, Jordana, a clareza você adquire, a primeira coisa é você pensar o que você quer. Depois que você pensou o que você quer, você vai pensar no porquê você quer. Só que esse porquê, ele tem a ver com valores internos. Ele não é no externo. Não pode ser uma coisa... Você vai ter que fazer uma análise aí se isso vem de alguém ou se isso está vindo de você. Quando vem de você, é porque é, é, ele está relacionado com os seus valores. Então, uma das coisas muito importantes, antes até de você responder essas duas perguntas, é você saber quais são os seus valores. E os valores, eles norteiam os nossos comportamentos. Então, assim que a gente percebe esses valores, né, o diário de bordo, ele ajuda muito a gente a analisar isso, sabe? Tem algumas ferramentas de coach também que são poderosíssimas e que ajudam a gente a descobrir são os nossos valores principais, né? E aí, a partir desse momento que a gente descobre são os nossos valores, o porquê que a gente... Vou só te dar um exemplo aqui de como que a gente age pelos valores e de como que ele é importante. Por exemplo, o respeito, para mim, ele é um valor muito alto. Então, teve um dia que eu me peguei, eu estava estacionando o meu carro,
né? Mas com a vaga muito apertadinha e correndo risco, assim, uma beiradinha estava ficando assim, na garagem, né, da pessoa lá onde eu estava estacionando. E eu, assim, eu desci do carro e olhei umas 10 vezes para ver se estava tudo ajustadinho, porque eu não queria deixar nenhuma pontinha naquela garagem. Então, isso aí é um valor que está mostrando como a gente se comporta por meio dele, sabe? Então, é importante, depois que a gente mapeou os nossos valores, é importante também que a gente mapeie quais são as nossas crenças limitantes. Porque, assim, muitas vezes a gente fica agarrada em crenças, principalmente de desamor, de desvalia. São coisas, assim, que aconteceram lá na nossa infância e aconteceu, assim, muitas vezes foram coisas ditas pelos nossos pais, mas eles não disseram aquilo para magoar a gente, eles não disseram aquilo para limitar a gente, muito antes, pelo contrário. É o que eles sabiam naquela época, né? Que eles achavam que estava ali bem educando. Mas como não dá para a gente voltar lá mais aos 7, 9 anos de idade, né, que é quando isso acontece, hoje madura, a gente olha para essas crenças, né, e entende, né, até agradece, mas está na hora de você ir para frente, né? Mesmo tendo essas crenças, todo mundo tem crenças limitantes. Agora, a gente tem crenças limitantes, mas a gente tem muitas crenças fortalecedoras também. A gente tem crenças fortalecedoras, o quádruplo, quíntuplo de crenças limitantes. Então, Exatamente. muitas vezes a gente fica só olhando lá, não, meus pais, né, fizeram isso comigo. Mas a gente esquece do tanto bom também que eles fizeram e do tanto de crenças fortalecedoras. Então, por exemplo, eu tenho as minhas crenças limitantes, mas olha quantas crenças fortalecedoras também eu tenho. Por exemplo, essa do respeito é uma crença fortalecedora. Então, eu vou utilizar isso, né, para me fortalecer. E aí, na hora que a gente começa a olhar tudo isso, a fazer essa análise, você tem a clareza muito grande de quem você é. Essa perguntinha difícil de responder, né? Mas que ela vem por meio dessas análises. E aí, na hora que você começa a observar os seus comportamentos, percebe que ele está ligado aos seus valores, você tem essa clareza. Eu consegui responder, Jordana? Perfeito, Leda. Perfeito, perfeito, perfeito. Uma dúvida ainda? É, porque quando a gente não Porque eu se acho que conhece. para Hã? responder uma coisa. Não, ficou perfeito, muito bom. Porque quando a gente não se conhece, a verdade é que fica muito difícil ter clareza de qualquer coisa. Então é importante isso que você falou, é importantíssimo saber, em primeiro lugar, se o que eu quero é meu ou se eu quero fazer isso para cumprir, para dar uma perspectiva para outras pessoas. A verdade é essa, é importante demais, 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 demais. Aí, ó, ela falou que gratidão que você respondeu sim. Tá dando aí para você ver? Então, Leda, agora volta lá a questão de o que é o diário de bordo, que é muito interessante falar a respeito, tá? Para quem tá ouvindo a gente, né? Quem vai ouvir depois. Hã? Tá tranquilo. Bom, o diário de bordo, então, né, na verdade, ele é um registro que ele era utilizado pelos antigos navegadores. E os antigos, onde eles iam colocando ali as viagens dele, o que aconteceu naquela viagem, os problemas que eles tiveram, como que eles fizeram para solucionar aqueles problemas, aonde que eles chegaram, como é que era o lugar onde eles chegaram. Então, o diário de bordo, ele era esse registro aí utilizado e ele passou a ser muito utilizado, né, também na nossa vida por empresas, por coaches, por professores. Todo mundo viu nisso a grande riqueza que é esse instrumento, na verdade, para a gente conhecer esse passado, mas também para a gente, mais do que conhecer, aprender com eles. Porque ali eles deixavam todos os registros das soluções que eles deram, né, de como que foi solucionando as coisas. E colocaram ali também os resultados dele. Por isso que eu disse, né, que é muito importante para a gente, o nosso diário de bordo, para a gente também conseguir o que a gente quer. Por quê? Porque você olhando para o seu passado, olhando para a sua vida, para os seus desafios, como você solucionou aquilo, como você está hoje, mesmo que você não tenha solucionado ainda, mas quais são as opções que você tem para solucionar, né? Isso já vai te gerar essa clareza para que você consiga traçar ações
para que no futuro você consiga. Né? Então, eu estava falando muito assim, de o que a gente quer amanhã é muito o resultado do hoje, e o que a gente tem hoje é resultado do ontem. Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Mas olhar também com compaixão para a nossa história, né, gente? E a compaixão não é ter dó, não é ficar acomodado, né? A compaixão, ela tem muito a ver de você, e também não é sofrer pelo problema do outro, né? Ou pelo seu próprio problema, porque isso aí também tá Exatamente. ligado com outra coisa. A compaixão, ela tem muito a ver assim, com você realmente estar atento e escutar a dor do outro, né? E tentar Estar fazer com, né? alguma coisa para ajudar ali, da melhor forma possível. Então, é importante que a gente olhe para a gente mesmo com compaixão, né? E que a gente comece a traçar hoje a vida que a gente quer, né? A vida que a gente vai ter daqui a 10 anos, por exemplo, vai ser o resultado do nosso hoje. E ele não é tão Exatamente. rapidinho assim, É. né? Mas a gente vai conseguir. E aí, Meire, uma outra coisa que eu queria falar também, né, que é o porquê, então, e quando eu vou trabalhar projeto de qualidade de vida com meus clientes, né, a primeira coisa que eu faço é o diário de bordo. Porque quando a gente vai fazer um projeto de qualidade de vida, a primeira parte dele é você fazer uma análise de contexto. E uma análise de contexto de quê? Análise de contexto da nossa vida. E qual é a melhor forma da gente fazer uma análise de contexto? Pelo diário de bordo. Diário de bordo. E Muito ali bom. você chega na grande pergunta, né? O que justifica, então, o que você quer em termos de qualidade de vida? E a Sensacional. justificativa vem pelo seu diário de bordo. E aí, a partir desse momento, né, o Nietzsche, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: nós nos transformamos em espectadores forçados de um mundo pessoal que até então não conhecíamos. O diário de bordo, ele, Fantástico. né, traz para a gente novamente aí a clareza, né? Que é a gente conseguir enxergar a nossa própria vida. A gente sai daquele automático que é acordei de manhã, escovei os dentes, tomei café, mandei menino para a escola, agora em quarentena nem manda, mas estou acompanhando menino na escola, não sei o que, não sei o que. A gente sai daquele automatismo e a gente passa a observar a nossa vida e a observar a nossa ação enquanto, né, ator principal dessa vida. E É aí a gente verdade. consegue sair da plateia e realmente agir, como diz o Augusto Cury, né? A verdade é quase que um estudo científico. O diário de bordo é um estudo científico. Diário de Com bordo é tudo certeza. É tudo de bom. E é interessante essa questão de sair Meire, do o seu som ficou automatismo. muito ruim para mim. Só um Ficou? minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar. Tá bom, gente? Fala pra gente aí como que tá o som. Tanto o meu som quanto o som da Leda. Dá um Eu acho que eu vou feedback aí pra precisar gente. sair de novo e entrar, tá? Ah, tá. Tá O bom, tá som. bom, tá bom. A Leda vai voltar aqui rapidinho. E o que a Leda estava falando é uma coisa super interessante a respeito do automatismo, né? De deixar a nossa vida o tempo inteiro acabar sendo. Deixa. Agora dando. Isso. Fala aí Isso, pra entrou mim. de novo. Parece que dá alguma interferência, o seu som fica muito baixinho, mas Tá, e agora? Tá melhor, gente? tá Melhorou? ótimo. Alguma pergunta aí? Alguém quer que a gente É responda? isso mesmo, legal. Mas aqui, eu estava falando, Leda, que estudos da neurociência, ela fala a respeito do quanto que esse automatismo, de uma certa forma, ele nos traz estafa. Quando você tem uma vida onde você faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e você não sai um pouco daquilo,
Até para a neuroplasticidade, né? Exatamente isso. Você começa a. Aí tem um estudo super interessante que eles falam, tipo assim, se você faz o mesmo caminho todos os dias, por exemplo, você ir para o trabalho, você levar seu filho para a escola, ou a caminhada, começa a fazer um outro, porque são pequenos gestos. Não precisa de você mudar completamente a sua vida, mas fazer com que o seu cérebro capte novas ideias, novas imagens. Então, assim, o diário de bordo é uma coisa fantástica, por quê? Porque quando você vai nas mesmas perguntas e você acaba respondendo de forma diferente, porque, na verdade, é isso que acontece, né? O diário de bordo não é você pegar e responder as mesmas perguntas todo dia, tipo, dar as mesmas respostas todos os dias. Você tem uma coisa diária, que é as mesmas perguntas todos os dias, mas as respostas mudam. E você começa a fazer o seu cérebro a dar uma resposta diferente, dar uma resposta diferente, e isso é sensacional mesmo para conquistas. Eu sempre falo assim que olhar o diário de bordo com esse primeiro desafio que a gente está fazendo no diário de bordo é um tempo comigo mesma, autoconhecimento. Já é uma forma maravilhosa de você alcançar clareza a seu respeito, né? E, e esse tempo que você vai ter com você, eu perdi, né? Eu perdi, eu entrei na clareza aqui e perdi. É desse jeito, mais ou menos. Você acha que você acha que é só um AVC que faz isso com a cabeça de uma pessoa? A verdade é que não, né, Leda? O automatismo faz isso com a cabeça da gente, você sabia? Você tá tão Sim. automático fazendo, que de repente você começa a dar as mesmas. Você se perde quando você tem que mudar uma pergunta muito rápida. Pode entrar aí e falar alguma coisa que eu acho de novo, eu encontro. Verdade, assim, uma coisa que você estava falando do automatismo, do quanto isso é ruim para gente, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a nossa atenção, ela está muito ligada com as nossas emoções. E se a gente está no automatismo, a gente não consegue perceber as nossas emoções. Então, você deixa que essas Exatamente. emoções agem por você. Então, numa hora de uma raiva, você tem uma atitude extremamente impulsiva, você fala coisas que você não queria falar, você age de formas que você não queria agir naquele momento e muitas vezes você pode até se arrepender depois. Ou então você não percebe as pequenas coisas boas da vida, os pequenos milagres que acontecem, né, ao nosso redor. E a gente, então o automatismo ele causa isso na gente e ele deixa o nosso cérebro preguiçoso. O que é isso? O nosso cérebro Exatamente. está se transformando o tempo inteiro. Porém, é como se ele tivesse construído uma estrada ali por onde ele vai estar caminhando, né? E aqueles hábitos que a gente tem no dia a dia são os hábitos que já estão automatizados. O cérebro nem precisa pensar para fazer, tá? Só que tem o seguinte, a gente precisa o tempo todo estar reconstruindo essa estrada, tá pavimentando ela, tá construindo mais uma pista, daí a pouco o nosso cérebro fica confortável de novo nessa pista, a hora que a gente Aham. constrói ela. Só que tem o seguinte, e é bom que ele fique confortável, porque quanto mais você vai alargando as suas pistas aí, mais respostas criativas, mais respostas aos problemas você consegue achar, tá? Só que tem o seguinte, se a gente não tem esse hábito de fazer coisas diferentes, seja andar por um caminho diferente, seja pensar em coisas diferentes, seja, eu tô com um desafio agora que eu estou escrevendo uma frase com a mão esquerda. Para provar para as pessoas, eu escrevi lá o primeiro dia, segundo dia, eu tenho muita dificuldade de escrever com a mão esquerda. Então, assim, eu vou mostrar para as pessoas do primeiro dia até daqui uns 30 dias, mais ou menos, para as pessoas verem a evolução, escrevendo Uhum. todos os dias como é que isso realmente acontece, né? Acontece. E assim também é na nossa vida, né? A gente pensar todos os dias sobre aquilo que a gente quer e sobre aquilo que a gente não é uma perda de tempo. Na Nunca. verdade, isso aí é um tempo que você está ganhando, e um tempo de qualidade que automatismo nenhum, que pressão de trabalho nenhum, que pressão de ninguém vai te tomar. Muito antes, pelo contrário, fazendo essas coisas, você vai ver como você se torna muito mais produtiva e assertiva nas suas ações.
Uhum. Né? É Sensacional, é impressionante. verdade. Ô, Leda, voltando, assim, achei novamente, porque eu queria pautar uma coisa super importante, é que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que preciso muito de rotina. Eu tenho uma certa necessidade de rotina, porque eu vejo assim, nessa correria, fazer uma organização do meu dia é muito importante para que eu dê conta, sabe? De realmente estar é, colocando cada coisa no seu lugar. E fica parecendo meio paradoxal, né? Tipo, a gente falar sobre o automatismo, que parece que a rotina e automatismo não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque a Não, tem rotina, nada. ela é muito diferente, exatamente. Eu falo que assim, a gente tem uma glândula, que ela chama glândula pineal, que ela está localizada bem aqui no centro, né, do córtex frontal, Uhum. e que ela trabalha por repetição. Então, quando você. A mudança de hábito vai passar muito por ela. Né? Você vai fazer uma coisa todos os dias, igual você está falando aí, que é o escrever com a mão esquerda. É exatamente isso. A sua glândula pineal, vendo você, ela vai estar respondendo para você aquela repetição que você está fazendo. Então, assim, a repetição, ela é sensacional, ela porque ela vai fazer mudanças de hábito, né? Mas esta, não no automatismo, não ligar tipo assim, vou colocar desse jeito e eu ligo no automático e vou. Não, é fazer coisas mesmo, até assim, com uma rotina, mas passando por ela, né, Lida? Todos os É, dias. Não é no automático, eu passo pelo meu sensacional. dia observando ele, né? Sensacional essa observação sua, porque quando a gente fala em rotina, a gente logo pensa naquela coisa chata e automática. Exatamente. E é ali que está a grande sacada, está você colocar um brilho, né, nas coisas que você precisa fazer. Né? Então, assim, o nosso cérebro, inclusive, ele precisa de rotina. Porque, assim, 90% das coisas estão no automático, a gente não pensa muito para fazer. E precisa estar mesmo, Exatamente. porque senão a gente não consegue sobreviver. Talvez até menos de 10% é que a gente precisa estar provocando ele para fazer diferente, para que a gente consiga ter esses resultados aí que você falou, tá? Mas os nossos hábitos, então, novamente, né, a nossa rotina, ela tem que ser uma rotina. Eu não posso, por exemplo, pegar a sua rotina e aplicar a mim, porque Aham. a sua rotina não tem sentido para mim, entendeu? Novamente, a gente tem que buscar aí o nosso porquê, pergunta que não quer Exatamente. calar, né? E o nosso porquê, ele tem a ver com a nossa história de vida, É, né? Tem a ver com as nossas dores e tem a ver com as nossas conquistas também, né? exatamente. Então, a nossa rotina, ela não precisa ser chata, ela não precisa ser maçante, ela não precisa ser dura. E todas as vezes que eu quero incluir um novo hábito, esse novo hábito, eu sempre preciso tanto olhar para mim, porque eu preciso ver as coisas que eu gosto. Porque Uhum. na hora que eu percebo as coisas que eu gosto, eu consigo aliar um hábito novo com aquilo que eu gosto e dar esse brilho para a rotina. Quer dizer, você teve que passar por ali e observar, né? Passar por Ser um ali e observador da sua própria história. Isso é tão importante. As pessoas precisavam exatamente. de ter esse. Faz toda a mudança. Eu falo, Lida, que o diário de bordo, ele, ele a princípio, né? Para quem vai começar, talvez, pegar o diário de bordo, vai ter uma dificuldade. Exatamente por quê? Porque ele parece maçante. As pessoas têm E é. dificuldade de fazer todos os dias. Por que que ele é? Se eu tivesse o diário de bordo como uma coisa assim, hoje eu faço, amanhã não, depois não, aí ele não ia ficar maçante. O fato de você ter que responder todos os dias é o que faz você começar a ter. Porque como você precisa parar, o diário de bordo te faz parar e você tem que estar ligada que naquele dia você tem respostas para te dar. Aquele dia, o diário te faz voltar no seu dia e prestar atenção nas coisas do seu dia. E como a gente não está acostumado a ser observador do nosso dia, ele causa esse desconforto, né? E assim, depois a gente começa a notar, depois de 21 dias, você começa a notar, cara, como que a minha vida tem um outro tipo de sentido quando eu começo a olhar para ela. Quando eu É. começo a ter um olhar meu para a minha própria história, né? Uhum.
E outra coisa, o diário de bordo, ele não só te prepara para olhar para como foi o seu dia, mas ele te prepara a olhar para o seu dia seguinte também. Aham. Porque à medida que você responde essa pergunta, o que me trouxe alegria no dia de hoje? Você fala assim, caraca, não consegui perceber alegria em nada no dia de hoje. Ah, não, mas no dia de amanhã eu vou ter. Então, o que que eu vou fazer amanhã para ter alegria? Exatamente, exatamente. Muito interessante. Você sabia, Meirinha, eu aprendi, tá? Uma coisa que eu achei sensacional e que fez todo sentido para mim é que a alegria, ela é uma força muito mais poderosa do que o amor. Aham. Por que disso, Que né? Assim, às interessante. vezes a gente até se espanta um pouco, porque o amor, muitas vezes, quando você pensa no amor, ele pode vir com saudade, por exemplo, de um filho que está longe, né? De um ente que partiu. A alegria não. A alegria é aquela energia que te desperta, sabe? Que te deixa sempre pronto ali para o seu dia a dia. É verdade. Engraçado, Leda, que ontem, quando eu estava falando a respeito dessa pergunta, né, o que me trouxe alegria no dia de hoje, eu realmente quis até colocar que eu queria falar a palavra alegria, porque a gente, toda vez que você vai falar de alegria, às vezes você entra com felicidade, né? A É, gente entra com felicidade. E, na verdade, existe também uma diferença entre felicidade e alegria, porque a alegria, ela é momentânea. Ela é, ela é aquele momento, é o momento presente. A alegria está no momento presente. Agora, se você tem alegrias, é aquela constituição de dias alegres, onde você começa a observar a alegria no dia a dia, você vai começar a notar que você vai estar tendo uma vida feliz. Porque você foi criando montantes de momentos de alegria, né, Leda? sim, são habilidades, né? Porque a gente pode aprender a ser alegre. A alegria não é uma coisa nata de ninguém, entendeu? Exatamente. Muito bom. É Por isso que você foi porque fazer palhaçada, né, Leda? não, tudo aquilo que envolve uma decisão e que por meio dessa decisão gera ações são coisas cognitivas. E as coisas cognitivas você pode aprender. Independente da idade que você tenha, de classe social, de nível de estudo, tudo isso são coisas passíveis de aprender. E por que que é tão importante a gente aprender essas habilidades cognitivas, tais como a alegria, a coragem, a criatividade, o perdão, a Uhum. gratidão. Por quê? Porque tudo isso faz com que os nossos neurotransmissores, né, eles inundem o nosso cérebro dessas substâncias químicas aí, que é a endorfina, aliás, a endorfina não, desculpa, a serotonina. Não, mas a endorfina também, deixa a paixão entrar. Pois é, então assim, tem vários hormônios bons, né, que me fugiu o nome aqui agora, que quando você aprende essas habilidades cognitivas e que você, né, as coloca em prática no seu dia a dia, olha só para você ver que coisa bacana, gratuito, não custa nada, É sabe? E verdade. aí a gente consegue construir uma vida feliz por meio dessas pequenas atitudes aí, Pequenas né? atitudes. É, Aqui, fui avisada aqui agora que nós só temos um minuto, então, assim, queria te agradecer profundamente mais uma vez. É muito delicioso. Esse bate-papo da manhã é muito, muito, muito bom. E assim, eu até te convido a gente continuar fazendo ele todas as quartas-feiras. Se você topar, eu tô aqui, tá? Do outro lado, te então, tá. esperando, topando demais da Adorando conta. participar com você também. Queria agradecer todo mundo que participou, que entrou. Vou salvar essa. Vou salvar, tá, Leda? Vou salvar ela. Vai estar lá no canal do YouTube, tá, gente? Vai estar também lá no Instagram, né, Leda? Então entra Sim. lá, gente, compartilha, passa pra frente, fala do diário de bordo. Vamos ser multiplicadores de coisas boas, né, Leda? E eu queria, assim, que você deixasse aquele ao vivo. Vou tentar contar uma história rapidinha aqui, que é a história Isso, do vai. Charles Dickens, uma história real, tá? Tinham dois exploradores. Ele planejou como chegar lá primeiro, sabe? Usou os cachorros ali para puxar os trenós. O outro explorador, ele usou trenós elétricos, pôneis,
O que que aconteceu? O primeiro explorador que planejou tudo direitinho, tudo, ele chegou lá com uma semana, aliás, uma semana de antecedência do outro. O outro, o que que aconteceu? Na primeira semana, os trenós elétricos já tinham parado, os pôneis que não eram animais para a neve ali já tinham morrido e os homens estavam puxando os trenós. E aí, na hora que eles chegaram lá, eles chegaram, né? Só que na volta morreram todos. Esses que chegaram depois, morreram todos. E só foi descoberta essa história por